De volta com o nosso programa, daqui a pouquinho tem a nossa deliciosa culinária. Hoje um bolo completamente diferente, feito na taça, no copo. Olha, é de dar água na boca, parece delicioso. Uma ótima dica para você preparar para os seus convidados neste final de ano. Mas agora nós vamos falar de férias escolares da criançada. E essa semana a Mary Borges fez uma viagem no universo. Ela visitou o Catavento Cultural, um museu completamente interativo, dedicado às ciências, com 4 sessões, olha só, dividido em universo, engenho, vida e sociedade. E lá a criançada aprende brincando. O Catavento Cultural está localizado no Centro Velho, aqui da capital paulista, no prédio da antiga Prefeitura de São Paulo, e entre as estações Sé e Parque Dom Pedro. É fácil chegar. Se eu fosse você, não perderia essa aventura, essa dica cultural. Roda o VT, vamos conferir. Oi Maria, oi Rafael. Imagine um espaço de interatividade entre a arte, a cultura e o conhecimento. Imaginaram? Pois é exatamente isso que o Catavento Cultural oferece, localizado em um dos edifícios mais antigos e importantes da capital paulista. Quer conhecer? Então vem comigo! E assim que o visitante chega ao Catavento Cultural, dá de cara com a seção Astronomia. Aqui foi reproduzido todo o sistema solar e explica como foram formados os planetas e também as estrelas. E olha que bacana que eu acabei de achar aqui. É um meteorito de verdade, gente. Ele veio da Argentina e tem mais ou menos 6.000 anos. E aqui é possível você tocar, ó, à vontade. Pode tocar e realmente a mão fica cheirando a ferro. Aqui eu encontrei uma reprodução de um asteroide. Na verdade, um verdadeiro teria 20 quilômetros de diâmetro. Aqui é só uma reprodução para vocês terem uma ideia. E agora eu estou diante da maior atração aqui dessa sessão. É o Sol. E se tivéssemos que comparar o tamanho do Sol e do planeta Terra, a Terra teria o tamanho de uma bolinha de gude, de tão grande que o Sol é. E a luz que sai dele demora aproximadamente 8 minutos para chegar a gente aqui na Terra. Saindo da seção Astronomia, a gente chega na seção Vida. Aqui é possível aprender sobre tudo que tem vida no planeta ou que um dia teve. É o caso desse aquário. Tudo que você vê é animal. Até as plantas, na verdade, são animais. Os corais e as anêmonas, né? Eles são os parentes bem próximos das águas-vivas, que é muito comum aparecer nas praias, né? E esses animais, eles causam a sensação de queimadura quando tocados, né? E olha que bacana, aqui é possível ouvir 30 espécies de diferentes pássaros. É como se você estivesse numa floresta, só que dentro de São Paulo. E chegamos na seção Engenho. Aqui é possível conhecer as maiores descobertas do homem, como por exemplo a energia elétrica. A proposta do museu é que a gente conheça a física de uma maneira dinâmica e atrativa. E chegamos ao Salão Azul. Aqui é possível conhecer a história de pessoas que tiveram grande influência na história da humanidade. E olha que bacana, esse monte dos sábios. À medida que a pessoa escala essa parede, dá de cara com um daqueles quadros. Acesse o site do Catavento Cultural e saiba mais informações sobre como visitar esse museu. Maria e Rafael, um beijo no coração de vocês. Tchau, até a próxima!
Gente, olha, lugar fantástico, realmente encantador, ótima dica para levar a criançada e mesmo para quem não é criança, para aqueles que já são jovens há mais tempo, vão se divertir e vão aprender também. Maria Cândida, que tal levar a Lara para conhecer esse espaço? Eu não só vou levar a Lara, como eu me enquadro nesses jovens. Como que você falou mesmo? Jovens há mais tempo. Então. Gostou? Jovens há mais tempo? Gostei, eu me enquadro nessa idade aí, tô dentro. E com certeza eu vou, porque é muito bacana. Eu, a Lara, as amiguinhas dela, e sei lá, todo mundo que quiser, todo mundo vai adorar. E agora nós vamos falar de uma situação complicada, viu? Hoje em dia. A gente tem um padrão de beleza, né? Infelizmente, as meninas novinhas, a gente mesmo até segue os padrões das revistas de beleza. Só que essas revistas de beleza mostram mulheres magérrimas, mulheres que é impossível a gente chegar a esse ideal de beleza. E no fundo a gente acaba se sentindo culpada, porque não chega a esse ideal de beleza. Principalmente agora que a gente vai pra praia e tudo, a gente fala assim, ai, por que eu não estou tão magra? Por que eu não sou igual a Gisele Bündchen? E não sei o que e tal. E no passado não era assim. As mulheres parecem que eram mais felizes com seus corpos e não tinha que imitar esses modelos e tal. Será que nós devemos imitar? Será que nós não conseguimos nos respeitar o nosso próprio corpo? O que afinal acontece? O que aconteceu de lá dos anos 50 pra cá? Por isso nós estamos recebendo a psicóloga Sandra Almeida, que vai conversar com a gente sobre isso. Bom, Sandra, muito obrigada pela presença. Querida. Esse é um assunto que eu adoro conversar, porque afeta totalmente assim as mulheres, as filhas das mulheres, a família inteira. Você sabe como a gente sofre com isso, né? Rafael, os homens não têm. Mas isso a gente daí, acaba né? assistindo, na verdade, essa neura das mulheres de quererem entrar em forma, de seguir um padrão de beleza, que na verdade é um padrão para um determinado serviço, para um determinado momento, né, Maria Cândida? E que no dia a dia é difícil manter, completamente. No fundo, não é manter a forma, ok. Eu acho que tá valendo de manter a forma, ficar direitinho e tudo. Agora, você ser neurótica e sofrer porque você não tá magra igual aquela menina da novela ou aquela menina da capa da revista, é muito triste. E eu posso confessar que eu já passei várias vezes por esse problema. Com essas neuras, assim, de querer emagrecer, de ser modelo. Sim. Não querer ser modelo, porque não quero ser modelo. Mas, assim, a gente fala assim, por que eu não sou mais magra? E não sei o quê. Só que seu corpo não é assim. Não é verdade? Justamente. Sandra, a gente tá falando, não te deixa falar nada. Por favor, começa a falar. Imagina, tô ouvindo vocês, é muito interessante. Porque é isso mesmo, a gente vive uma ditadura da beleza. Então, de alguma forma, né, de todas as formas, nós somos vítimas disso. A gente acaba ficando escravo do que dita a sociedade, do que dita o padrão de moda, de beleza. Então, assim, isso é muito... É terrível, porque você tenta se encaixar numa coisa que não condiz com a brasileira. A brasileira tem quadril, né? A brasileira tem uma outra estatura que destoa e que é diferente também do padrão de beleza da modelo. Então, a modelo ela tem que ser magérrima, né? Ela precisa para poder compor, para poder exibir as roupas. Então, o corpo é um instrumento de trabalho. Agora, a gente não precisa ter essa neura, como você muito bem disse, mas a gente percebe, Cândida, que a gente tem muito isso. As pessoas realmente têm uma distorção da imagem corporal e isso, com o tempo, acaba virando uma doença. Então, assim, a gente conhece muitas pessoas que têm um sobrepeso, nós não estamos nem falando de obesidade, é um sobrepeso. Quer dizer, são uns quilinhos a mais, é isso? Não seria obesidade, perfeito. Sobrepeso uns quilinhos a mais. Mas que, em função de tudo isso, né, que a mídia, a sociedade, as revistas passam, então você começa assim, eu não me encaixo, né? Eu vou na praia, como você disse, não, eu não sou assim. Você vê uma atriz, você vê... Enfim, e tudo isso tem uma mensagem subliminar. Então, assim, você tá feia, você não se enquadra no padrão de beleza, você não é desejável, porque isso entra na esfera da fantasia da mulher. Exatamente. Então, assim, se eu não me enquadro naquele padrão, eu não sou, portanto, né, 3 pontinhos, não sou desejável. E isso não é verdade. A gente sabe de homens que gostam de mulheres mais
fofas, né? Mais gostosas. Eu lembrei, assim. lembrei eu da acho música do que os homens- Roberto. Lembrei da música do Roberto Carlos Perfeito, agora. perfeito. Né? Quem foi que disse que tem que ser magra pra ser maravilhosa, formosa? Eu não lembro qual que era a combinação. Justamente. Mas era justamente dessa forma que ele cantava, né? Quebrando esse tabu, esse padrão de beleza perfeitinho que a mídia acaba vendendo Sim, muitas sim. vezes. Então, Porque você uma acha que coisa- tá mais na cabeça da mulher ou também tem a ver com a cabeça do homem que tem esse... Porque você falou que o homem... Eu acho que também o homem gosta da mulher mais... Sim. Assim, com mais formas. Mas o homem também é preconceituoso. Ah, não, sem dúvida. E eu diria até que é uma coisa ingrata, até, uma coisa injusta, porque assim, a mulher ela namora o barrigudo, Exatamente, o careca. o careca, namora o baixinho, Exatamente. namora aquele que não é tão confortável financeiramente, né? Então, assim, a mulher não tem tantas restrições como tem Os né, homens. os homens. Então, realmente, isso seria uma injustiça. Agora, se a gente pensar num padrão de beleza, Cândida, as modelos para os pintores, elas eram cheinhas. Né? Naquela época. Nossa. Então, assim, Mas você... justamente naquela época, é o fato de ser um outro momento. Então, mas o que Não, era... séculos foram as cheinhas. Foram as Séculos, cheinhas. séculos. Mas ser A Mona Lisa não é cheinho- magra. Mas ser cheinha era sinônimo de riqueza, de prosperidade. Então, pessoas bem prósperas, elas eram gordas. Por quê? Quem era gordinha era porque tinha dinheiro para comer. Né? Então esse padrão caiu por terra, isso veio vindo e tal. Então hoje, antigamente você vê uma criança gordinha, você fala que coisa linda, que fofo. Hoje você vê uma criança que está fora do peso, você fala, essa mãe não tem cuidado com a alimentação dessa criança. Então os padrões de beleza foram se modificando. Agora o perigo mesmo é que assim, quando você começa, né, a ficar o tempo todo exposta a essa mensagem. E aí isso vai virando um mantra na tua cabeça, né? Eu tenho que ser magra para eu estar na moda, eu tenho que ser magra para poder vestir aquelas roupas, eu preciso ser magra para me sentir desejável. Enfim, é uma série de mensagens que vão imbuindo a gente. E aí o risco de você passar de uma pessoa que tem sobrepeso para alguém que é anoréxico é muito fácil. Grande, principalmente as adolescentes, né? Principalmente. Sabe que eu tenho 2 casos rapidamente para contar aqui? Primeiro que é uma linha tênue essa coisa da obesidade infantil. Também a gente tem que tomar cuidado porque a gente come cada vez mais coisas ruins, né? Industrializadas e tudo. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente, eu que tenho filhos, temos que tomar cuidado com a alimentação das crianças, né? Sim. Não só porque pela saúde das crianças, não porque elas estão gordas e feias Justamente. esteticamente. Não. Sobre o que você estava falando de ser bonito, a gordinha, ela é sinal de prosperidade. Eu tive o prazer de escrever um livro até, que chama Mulheres que Brilham, que um dia eu vou trazer aqui para vocês. Vou dar de bacana, presente pra eu vocês. quero. Foram entrevistas com 144 mulheres de 12 países diferentes. E na África do Sul, eu achei uma moça que ela morava num gueto, Zulu, e ela falou abertamente sobre esse problema, que antes dela mudar para a capital, quando ela morava no gueto e tudo, ela gordinha, ela se sentia muito bem. Muito bem, porque na África do Sul, ou na África em geral, quem é muito magro, esquelético, tipo Etiópia, é a pessoa que Sinônimo não tem, de pobreza. De pobreza, de tudo, de falta de inteligência, Tudo. de falta de prosperidade, de tudo Sim, isso. sim. Só que depois que ela foi pra capital, o que aconteceu? Ela começou a ver esses modelos de Destoa, revista né? e não sei o que e Vai tal. destoando. E ela falou assim, agora eu só quero ser magra. Então, exatamente o que você falou. Agora, como que reverter? A gente sabe disso. Como reverter e dar o alto amor à mulher novamente? É uma loucura porque você começa a se dar conta o quanto a sociedade, a mídia, que força tem sobre a gente. A gente não se dá conta, você fala, não, eu faço da minha vida o que eu quero. Não, não é assim. A partir do momento que você está inserido numa sociedade, você fica à mercê, né, dessa crítica, desse olhar, que o tempo todo tá, nossa, né? Você tá fora do peso, nossa, isso aqui. Então, isso é muito sério, porque, na verdade, a gente sabe que muitas jovens estão aí, com tanto ouvirem as mães se preocuparem com dieta, elas acabam se tornando anoréxicas. E isso é muito perigoso,
Porque a anoréxica, ela chega no consultório, eu já tive várias pacientes, elas põem a mão na barriga, assim, e falam, olha a minha barriga, não tem nem o que pegar. Porque o anoréxico, ele olha pro espelho e ele se vê de uma forma totalmente diferente. O olhar É o já contrário muda do isso. bulímico. Que o bulímico, a mulher, ela O vomita, bulímico, né? ele come, mas ele induz o vômito para se livrar, porque sente culpa. É. A anorexia, ela tem uma distorção da imagem. Então, assim, ela tá magérrima, mas ela se vê gorda. se vê muito fora do padrão. Então, elas passam à base de alface, elas mascam chiclete e tomam água. E ninguém tomate. vive assim. No programa que eu tinha, na Record, a gente fez uma entrevista com vários seguidores de anoréxicos e eles assumiam que eram seguidores e talvez anoréxicos também, não sei se acho que anoréxicos também. E eles falam, a gente Tem come homem tomate. anoréxico também. A gente come tomate porque tem sódio? O que tem? Isso, tem. Tem alguma coisa que te segura em pé. Na verdade, ele Então, é substancioso, então dá uma então- sensação de saciedade. Então, pra você ficar em pé, pra você não cair de que você não porque você não comeu absolutamente nada, você come tomate. Mas, e se mantém. Sandra, chegou um caso extremo então agora. Como reverter essa situação? Até justamente no caso de anorexia, das pessoas muito vitimadas nessa moda desse corpo ideal, desse corpo perfeito. Como que a gente fala para uma adolescente, homem ou mulher, independente da idade nesse caso, para reverter essa situação? Olha, eu gosto muito de um livro que chama A Ditadura da Beleza, que é do psiquiatra Augusto Cury, né? Eu sou uma fã Um dos dele. mais vendidos, aliás, Eu né? gosto muito do Augusto Cury e ele fala muito disso, o quanto a gente precisa se preocupar. E ontem, coincidentemente, eu vivenciei uma situação semelhante. Eu liguei para o meu neto e falei, ele tem 5 aninhos, falei, a vovó tá indo, você quer balinha de canela ou você quer chocolate? Porque eu tenho por hábito levar. Mimo. Né? É um mimo. Ele falou, não posso, vovó, tô de regime. 5 aninhos. 5 anos. Aí você fala, meu Deus do céu, né? Então, assim, tudo bem, não tô discordando da pediatra, mas ele não tá obeso, ele não tá... Mas ele tá fofinho só e ela já tá preocupada. Acho muito válido. Agora, a gente faz isso sem pensar. Então, assim, os nossos filhos estão absorvendo essa coisa louca que a gente vive hoje em busca de um corpo idealizado, de um corpo correto, de um corpo sem gordura, sem, né? Então, assim, isso não é real. Até porque eu acho que uma coisa que é importante a gente dizer, aquilo que a gente vê na TV, aquilo que a gente vê nas páginas das revistas, tem Photoshop. Sabe? Então a gente precisa ficar muito atento. Aquilo que é mostrado como um padrão, como uma beleza, uma deusa, não é necessariamente Inclusive, assim. Sandra, né? uma pessoa nasce de um jeito e outra pessoa nasce de outro. Né? Não quer dizer, umas nascem magrelas, desde que nascem são aquelas magrelas que não vão engordar nunca. Se acabam de comer e E não engordam engordam. nunca. Exatamente, e outras não. Mas acho que o que tá faltando mesmo, assim, e inclusive me incluo em tudo, é a gente tentar entrar dentro da gente mesmo e valorizar o que é importante na realidade. O que, afinal, a gente tá pra passar o ano, gente, o que na realidade é importante na nossa vida. O que a gente vai levar? O que a gente vai É levar? isso, né? O que a gente Exatamente. vai Não, levar? eu não posso ser vista, né, só por isso que eu mostro, sabe? Eu tenho qualidades, eu tenho habilidades, eu sou muito mais que um corpo perfeito. Eu acho sim que a gente tem que buscar manter o peso próximo daquilo, né? Aquela lógica, Da minha estatura, saúde. quanto eu peso, né? Aquele índice de massa corpórea, a gente tem como fazer o cálculo e tal. A gente tem que buscar isso, mas por uma questão de qualidade de vida. Porque a gente sabe que atrás da obesidade, do sobrepeso, vem colesterol alto, triglicerídeos alto, a pressão arterial pode Diabetes. aumentar, diabetes, mulheres que estão obesas têm uma dificuldade maior para engravidar. Então a gente sabe que tem uma série de consequências, Eu né? quero- A própria gordura no fígado, né? Que é muito Exatamente. perigosa. Aliás, sobre gordura no fígado, emendo até esse assunto que eu vou trazer agora. É o caso dos homens, dos rapazes, que vão pra academia. Eu não sou nenhum rato de academia. Anabolizante embora já na frequente veia. há bastante tempo, mas não sou um exímio aluno, aquele que vai lá pra ficar justamente forte, é pra manter o corpo um pouquinho. Mas tem muita gente que vai pra lá, fica na frente do espelho o tempo todo, tentando Horas, ver os braços ali, aquela coisa toda, levantando o peso. Nos bastidores, inclusive, injeta anabolizante. Isso. E aí, sim, os rins vão paralisando. Pode até É morrer, gordura tem que um vai monte de juntando gente no que fígado. morre Tem disso. várias histórias já disso, né? Os homens acabam se rendendo também mulheres a essa também. prática. As mulheres As também. mulheres, essas isso é bombadas, verdade. as bailarinas que tem o bumbum, Você não vê sei que o quê, altera até a tal. voz, né? Elas ficam com Exatamente. uma voz diferente, né? E isso não leva a nada, porque aquilo, infelizmente, né, gasta-se muito
e é apenas uma casca. Justamente. Porque fica lá. Não tô dizendo que não é para praticar atividade física, muito pelo contrário, mas da forma saudável e tudo também no limite. Mas acima de tudo, o que vale é o que tem por dentro, né, Maria Cândida? Não, com Sim, certeza. você cuidar do seu corpo é importante, assim como a gente cuida da beleza, do externo, cuidar do corpo internamente para você ter qualidade de vida, para você ter disposição, para você não adoecer. Então, isso sim vale a pena. Né? E nós, infelizmente, a gente se alimenta muito mal. Muito mal, Né? exatamente. Há um dito popular que diz que a gente tem que comer como uma rainha pela manhã, que você passou a noite toda sem se alimentar. Você tem que almoçar como uma princesa e você tem que jantar como um súdito. E nesse inteirinho, né, comer um lanchinho e tal. E a gente faz tudo errado. O brasileiro faz como? De manhã toma um café preto e sai correndo. Aí almoça um lanche e à noite a gente come como um padre, né? Ai, comi, que gostoso, comi igual um padre. Enche, né? E assim, você não precisa de tanto alimento à noite. Então a gente precisa ter essa Mas consciência. tem a ver com a carência afetiva também. Muitas Então, acho que as vezes, coisas estão tão amplas, tão complexas, que eu acho que a gente como mãe, como vó, como tio e tudo, a gente tem que botar na cabeça de instruir essas próximas gerações, Sim, porque sim. talvez as nossas já estejam estragadas. Perdidas, praticamente perdidas, né? Exatamente. Nem tudo está perdido sempre, mas eu acho que a gente já está muito intoxicado com isso. Mas talvez para as próximas, não criar esses valores em cima só dessa ditadura da beleza, Sim. que é recente, é do que de 70 para cá, sei lá, Provavelmente. Veio com o auge das novelas, os cinemas, a própria mídia, né? O acesso à informação possibilitou muito isso, né? Cada vez mais revistas falando de moda e beleza, que é um mercado que dá muito dinheiro, sem dúvida alguma, e as pessoas acabam investindo nisso. Agora é o né? seguinte, o Fashion Week faz uns anos aí, não sei se 2, 3 anos, eles investiram pesado nessa coisa de não contratar as modelos tão magras, Bem com um lembrado, IMC bem lembrado. abaixo da média, né? Com aquele Índice de massa corpórea. índice de massa corpórea abaixo da média. Sim. Isso parece que ia funcionar, só que hoje você volta no Fashion Week e você vê as modelos, assim, parece que elas vão quebrar. As modelos de Esquálidas, passarela parece que vão esquálidas. quebrar. As modelos comerciais, que são gêmeas. as que aparecem mais em revista, sem ser editorial e tudo, elas são mais encorpadas. Agora, as modelos de passarela, de 14 e 15 anos, é inacreditável. Justamente. Então, mas é um padrão que é necessário, porque elas fazem do corpo o seu instrumento de trabalho. Então, assim, eu acredito que é muito válido essa questão de ficar em cima, de olhar, porque realmente a gente sabe que nesse universo tem muita anoréxica, tem muita bulímica, né? É uma coisa muito perigosa. Agora, eu acho que a gente precisa parar e aceitar, assim, toda mulher tem sua beleza, em qualquer faixa etária. Né? Eu acho que você cuidar do corpo é necessário por uma questão assim. Quem pratica atividade física, a gente sabe que tem uma respiração melhor, um fôlego melhor, né? Então é importante isso para você se sentir bem. Agora, não levar isso à loucura, não levar isso, não fazer disso uma neurose, porque realmente vira uma doença. É verdade. É uma coisa com muito certeza. séria, Tem gente essa que vive distorção. na Agora que também eu Sim. queria deixar um alerta para os homens, Que é a assim. vigorexia. A vigorexia é esse vício em academia, chama-se vigorexia. Que é prejudicial, Que é né? muito perigoso. Agora, os homens também, eu gostaria de deixar um alerta, como mulher, que é o seguinte, né? Você vê, os homens, muitas vezes, mesmo os mais velhos, valorizam, que falam, o de 50 troca a de 50 por duas de 25. Isso é verdade. Valorizam com um absurdo, assim, de forma Mas absurda. Muitas vezes eles compram jornal, né, para os outros lerem, né? Tem isso também, né? Então assim, Boa, bem então assim, colocado. os homens também deviam repensar os seus valores, porque assim, isso que você falou, é o sorriso, é a forma é a sua inteligência, é a forma de falar, é até o seu corpo mais cheinho que vai seduzir um homem, Sim, certo? sim, sim. Agora, muito homem, porque no Brasil nós temos muitas mulheres e essas mulheres, elas dão muito em cima de todos, de casados, de não casados, de todo mundo, as mulheres ficam totalmente inseguras, é verdade, e acham que tem que estar no padrão da menina de 20. Entendeu? Porque os próprios homens falam assim, a de 20 é melhor, porque a de 20 olha o corpo dela, olha de biquíni, olha não sei o que e tal. E a panela velha que fazia comida boa, não faz mais, só faz a comida, aliás, né? Que não faz mais a festa como fazia, É uma né? injustiça então, muito eu acho que os grande homens têm isso, que ter né? isso na cabeça, têm que repensar, porque pra eles tá muito cômodo também, entendeu? Porque, isso que eu falei, tem muita mulher e aí fica fácil, né? Mas a gente sabe também que esses que optam
novinhas, lá na frente, quando eles envelhecem, perdem o Vão se dinheiro, arrepender. aí eles se arrependem, querem voltar para a esposa, porque a novinha vai procurar outra fonte de renda, né? Porque elas querem dinheiro, elas querem toda a segurança que um homem mais velho pode proporcionar. E muitas vezes eles esquecem desse detalhe, né? A esposa, a companheira é para sempre. E essas meninas que eles arrumam por aí querem dinheiro, Há querem exceções, né? Não status, vamos falar que não... né? Não dá pra generalizar, Não dá pra isso é verdade. generalizar. Não, claro que não. Há exceções, mas a gente sabe que é um mundo Não, mas aí complexo no esse. caso, eu tô dizendo assim, esses homens que são muito criteriosos, eles quebram a cara, né? Porque realmente não pode, você não pode olhar para uma pessoa e achar que é só aquilo por fora o que ela tem para oferecer, né? A beleza, ela pode te atrair. Ela pode ser um grau de sedução, sem dúvida, né? É um atrativo, mas isso não mantém ninguém junto. Prova disso são os artistas, né? Vocês sabem melhor que eu, que são pessoas belíssimas, lindas, e estão sempre, sabe, mudando, porque, quer dizer, não existe uma Falamos constância. tanto isso aqui Não já, é? é verdade. Quer dizer, troca-se de parceiro como se troca de roupa. Né? Exatamente, é um e mundo aí bem a gente complicado acaba desmerecendo, descartando uma coisa chamada sentimento. Sandra, diante então de tudo que a gente conversou aqui, a pergunta: qual é a beleza ideal? A beleza está nos olhos de quem vê, né? Eu acho que assim, eu vejo uma pessoa lindíssima, de repente essa pessoa não pode não sê-lo para você, enfim. Eu acho que assim, cada um tem uma forma, é por isso que eu acredito que a beleza física, ela atrai, mas não mantém ninguém junto. Porque, na verdade, com o tempo, você se apaixona pelo interno, pela exatamente. essência. A casca você desconstrói, é Não isso, é? né? Então você se apaixona pelo humor da pessoa, pela inteligência, pelo companheirismo, cumplicidade, pela genialidade, ou uma pessoa que é muito responsável, né? Muito trabalhadora. Enfim, você vai se apaixonando por N coisas, né? A atração física, a beleza, ela é um atrativo, mas não mantém ninguém junto, né? A gente sabe disso. E, inclusive, só terminando, a beleza vai embora, né? Para todos. Bem lembrado. Muito bem lembrado, isso é verdade. Muito bem Não há lembrado. plástica que há segure, pode, botox, você coloca pode no seu ficar lugar. legalzinho e tudo, Ah, mas chega uma de 20 do lado quando você tem 50, é diferente, a beleza vai embora, e a de 20 um dia vai ter 50, 60, 70, 80. Então, acho que o que a gente tem que colocar na cabeça das mulheres é verdade que a nossa arma de sedução não é só essa. Porque senão fica muito complicado pra gente. Justamente. E muito sofrido, Sim, muito sim. depressivo. Você fica- Realmente é muito sofrido. É. Você percebe que mulheres que terminam relacionamentos, a primeira coisa que ela pensa não é nem ir buscar uma terapia para resolver internamente, ficar bem. Ela vai buscar um cirurgião plástico. E aí não é dessa ordem, né? Porque realmente não adianta você colocar silicone, fazer isso e aquilo, se você tá com uma cabeça péssima, né? Exatamente. O investimento na inteligência e na cabeça deveria No emocional, ser muito prioridade, maior. com certeza. Infelizmente, no mundo não é Começar assim dessa forma ainda. primeiro. É isso. Sandra, muito obrigado Obrigada, pela foi um presença. prazer. Que venha o E olha, 2015 e sabe o que eu acho? fabuloso pra você. Obrigada. E sabe o que eu Obrigado. acho muito interessante esse tipo de reflexão, principalmente nessa época do ano. É verdade. Porque é na época do ano que você para e você fala assim, eu não tô assim, eu não tô assado, eu não fiz isso, não fiz aquilo. O verão E propicia, quanto né, mais essa- você se autopune, É. pior você fica. Sim, então, sim. as coisas a gente tem que ir pra cima, tem que valorizar, tem que mudar, porque afinal, vem aí o ano novo, gente. Nós vamos então agora, gente, para um rápido intervalo. Na sequência, um assunto que interessa a todos os homens. Eu vou bater um papo com um urologista. Fique atento, daqui a pouquinho, depois do intervalo.